anos. De Gênesis 4 ao 11. De Gênesis 4 ao 11 é o momento em que o homem se afasta da presença de Deus. Está comigo? Amém. Eu vou bem devagar. Agora pensa comigo. Quantos dias demoraria para uma flor murchar se eu tirar ela do jardim e ficar aqui com vocês, aqui na frente de vocês? Até que horas? Até que dia? Quantos dias mais ou menos ela vai secar? Um dia. Hã? Um dia. Quanto seria, dependendo do tempo? 2 dias, 3 dias, uma semana, não tem problema. Agora, nós nascemos na presença de Deus. Amém? Amém. Nós temos como origem Deus. Eu costumo dizer que o céu não é o nosso destino. O céu é o nosso lar. Nós só estamos voltando para casa. Vocês entenderam? Agora imagina você sair da presença de Deus e ficar aqui 1656 anos longe dele. A humanidade estava num estado precário. E Deus rasga os céus e parte do coração dele, favor imerecido, no momento em que a humanidade estava caída, morta, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 diz isso. O homem está levando a ira de Deus, ele vai morrer. Deus teve misericórdia e salvou a humanidade através de Noé. Vocês lembram dessa história? Mas agora a humanidade se perde. E aí nós temos a história desse Deus rasgando os céus da Mesopotâmia, região entre os rios, e vai chamar um homem. E o nome desse homem é Abrão. Abrão significa pai de filho. E Deus chama esse homem. Não sabemos, a teologia não tem como mostrar como Deus falou com ele, se foi um sonho ou se foi uma experiência angelical. Só sabemos que ele escutou uma voz, e essa voz tem alguma coisa diferente nela, porque até então Abrão é filho de Terá, um escultor de imagens. É uma casa de idolatria, é uma casa onde se ouve várias vozes. Talvez hoje alguns chamariam das vozes dos orixás, porque havia um espiritismo também dos mesopotâmios. Eles adoravam vários deuses que eram falsos deuses. Eles escutavam milhares de vozes. Eles eram politeístas, uma nação que adora milhares de deuses. E agora, debaixo dessa idolatria, Deus rasga o céu. E eu creio que Deus quer rasgar o céu dessa cidade. Aleluia. Amém? E ele vai chegar para um homem chamado Abrão e vai falar assim: Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Está comigo? Amém. Eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo, e depois eu vou desenvolver essa mensagem com você. Posso ir com vocês? Galera, vai valer a pena, vocês vão ver. Eu estava na casa de um amigo meu, pai espiritual meu, no apartamento dele. Eu sou um homem de muitas experiências espirituais, como muitos de vocês aqui são. Nossa formação fica até com medo, mano. Doido? E aí eu estava na casa dele, de madrugada no apartamento dele. Eu fui pro quarto, e quando eu fui dormir, eu fiquei meio que grogue, assim, quase dormindo. Eu tive a sensação de uma pessoa estar em pé na cama, olhando para mim. E eu pensei que era ele. E quando eu olhei, não tinha ninguém. Alguém já passou por isso? Amém. Então eu não sou muito doido. E aí quando eu olhei, não tinha ninguém. E eu pensei assim: eu vou ter uma experiência com Deus hoje. E fechei os olhos. De repente, eu sonhei. E eu quero contar para vocês o que eu sonhei. Eu sonhei. Eu só descobri que era sonho quando eu saí do apartamento. Porque era o mesmo horário, a mesma coisa, no mesmo quarto. Essa pessoa parou na minha frente e eu sabia que era Jesus. E Jesus falou comigo assim: vem que eu vou te levar. E me deu as mãos. Eu levantei da cama com as mãos dadas com Jesus. E quando ele abriu a porta, gente, vem comigo, vocês vão ver, quando é que nós vamos chegar nisso aqui? Alguma coisa muito louca vai acontecer essa noite. E quando eu saí da porta, que eu fico, aí eu falei: cara, eu estava fora do apartamento, eu estava numa estrada com ele, de mãos dadas. Era uma floresta enorme. E quando eu fui nessa floresta de mãos dadas com ele, chegou no final dessa floresta, nós chegamos num lugar que é como se fosse um portal de um zoológico. Dava para ver as muralhas, as flores em cima das muralhas. E quando eu entrei nesse portal,
eu descobri que nós estávamos de mãos dadas num imenso jardim. E esse imenso jardim era muito lindo. Vocês vão entender. As árvores eram coloridas. Todas elas, cores que eu nunca vi. O céu era um lilás, misturado com vermelho escuro. As nuvens pareciam pintadas com tinta mesmo. E quando eu olhei, eu pensava assim: cara, onde é que eu estou? Eu morri. Estou no paraíso, vou ver o ladrão da cruz. Hoje você estará comigo no paraíso, tá? E aí eu fui de mãos dadas com ele. Gente, eu senti aquela presença gostosa, de mãos dadas com ele. Eu não quero largar nunca. E quando nós chegamos no final dessa rua, nós paramos e Jesus falou assim: fica aqui. E eu fiquei observando. Ele desceu no gramado no final dessa rua, essa ruazinha. Desculpa, eu lembro que eu via as fontes de águas. Os passarinhos eram tudo colorido. É por isso que eu canto quando Jesus chega e fica todo colorido, por causa dessa experiência. E aí, quando eu cheguei no final desse jardim, pastor, vem comigo. E quando eu olhei, galera, eu vi uma árvore enorme, linda, assim, robusta. E Jesus foi debaixo dessa árvore, e eu vim por cima vendo, eu lá embaixo, de branco. Veio uma criancinha, loirinha, linda, com um lacinho rosa, sainha rosinha assim, com essa dalinha antiga de rosinha. E ela veio correndo na direção de Jesus e pulou nele. E eles começaram a brincar, quando eu fiquei cheio de inveja. Eles começaram a brincar. E ele começou a brincar com aquela menina assim, rodando debaixo da água. Me ajuda, não chora. E eles começaram a brincar, cara. Era lindo demais. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? E dava para ouvir as risadas deles. Eles brincavam, eles jogavam pro alto, giravam no ar, dava beijo no rosto dela. Loirinha, linda. De repente, ela vem e vai brincar com ele, ela roda com ele e ela cai no chão, bate o joelhinho e começa a chorar. Aí Jesus vai na direção dela e tenta pegar ela, só que ele não encosta mais nela. E quando começa a encostar nela, ela: cadê você? Eu reparei que ela não estava vendo mais ele nem ouvindo. E ele falou assim: cadê você?